desistindo da luta. Você se encontra em um momento indescritível de dor na alma, um sofrimento terrível na sua vida? A tristeza e o desânimo já tomaram conta de você? E lhe tiraram todas as suas forças e energias? Você está prestes a desistir de tudo? Da família, dos amigos, dos seus sonhos e de sua vida? Uma atitude impensada vai agravar fortemente a sua situação, com consequências avassaladoras. Então, não fique calado. Abra o seu coração para aqueles que lhe amam e conte as suas aflições. Busque o socorro em Deus. Peça a Ele que tenha misericórdia de suas dores e sofrimentos. Reaja com todas as suas forças. Você é forte. Você consegue. Você vai mudar a sua vida. É só querer. Logo, as suas preces serão ouvidas. O socorro vai chegar e você vai superar esses momentos difíceis. Lembre-se, você é amado por muitas pessoas. Você é o Filho de Deus, o Senhor do Universo. Fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna.
sua vida, amigo, seja sempre para o melhor. Que o sol aqueça o teu viver, que a chuva caia suave no teu lar, e até nos encontrarmos outra vez. Que Deus te segure nas suas mãos, que Deus te segure nas suas mãos. Pão Nosso, ditado pelo Espírito Emmanuel. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. O trabalhador divino. Ele tem a pá na sua mão, limpará a sua eira e ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com o fogo que nunca se apaga. João Batista, Lucas 3,17. Apóstolos e seguidores do Cristo, desde as organizações primitivas do movimento evangélico, designaram-no através de nomes diversos. Jesus foi chamado o Mestre, o Pastor, o Messias, o Salvador, o Príncipe da Paz. Todos esses títulos são justos e veneráveis. Entretanto, não podemos esquecer, ao lado dessas evocações sublimes, aquela inesperada apresentação do Batista. O precursor designa-o por trabalhador atento que tem a pá nas mãos, que limpará o chão duro e inculto, que recolherá o trigo na ocasião adequada e que purificará os detritos com a chama da justiça e do amor que nunca se apaga. Interessante notar que João não apresenta o Senhor empunhando leis, cheio de ordenações e pergaminhos, nem se refere a ele, de acordo com as velhas tradições judaicas, que aguardavam o divino mensageiro num carro de glórias magnificentes. Refere-se ao trabalhador abnegado e otimista. A pá rústica não descansa ao seu lado, mas permanece vigilante em suas mãos, e em seu espírito reina a esperança de limpar a terra que lhe foi confiada às salvadoras diretrizes. Todos vós que viveis empenhados nos serviços terrestres por uma era melhor, mantende aceso no coração o devotamento à causa do Evangelho do Cristo. Não nos cerceiem dificuldades ou ingratidões. Desdobremos nossas atividades sob o precioso estímulo da fé, porque conosco vai à frente, abençoando-nos a humilde cooperação, aquele trabalhador divino que limpará a eira do mundo. Emmanuel. Tu estás vivo, e quanto a vida se expressa, multiplique as oportunidades de crescer e ser feliz. Cada dia é uma bênção nova que Deus te concede, dando prova de amor. Acompanhe a sucessão das horas, cultivando otimismo e bem-estar. Joana de Ângeles. Estudando o Livro dos Espíritos com Allan Kardec. Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe. Vamos nessa noite fazer um estudo de um tema bastante complexo. A gente vai ter que fazer algumas paradas para algumas observações, pois se trata de nossa evolução. E para que a gente possa entender o nosso processo evolutivo, a gente tem que basear na doutrina da reencarnação. Isto é
é a que consiste em admitir para o espírito muitas existências sucessivas. É a única que corresponde à ideia de que formamos da justiça de Deus para com os homens, que se acham em condição moral inferior, e é a única que pode explicar o futuro e firmar nossas esperanças, pois que nos oferece os meios de resgatarmos os nossos erros por novas provações. Então quer dizer que, para entendermos a questão 196 de O Livro dos Espíritos, nós temos que basear na doutrina das reencarnações. E a questão é a seguinte: também vamos fazer algumas paradas, pois é uma questão extensa e que a gente vai ter que explicar algumas coisas no seu intervalo antes de adentrarmos, para a resposta. Questão 196. Não podendo os espíritos aperfeiçoar-se a não ser por meio das tribulações da existência corpórea, segue-se que a vida material seja uma espécie de crisol ou de depurador por onde tem que passar todos os seres do mundo espírita para alcançar a perfeição? Então vamos explicar assim. Ele está perguntando se o espírito, para aperfeiçoar-se, ele tem que passar por todas as tribulações da existência corpórea. E pergunta, que se então a vida material é uma espécie de crisol. O que é crisol? Crisol seria um recipiente utilizado para experiências, ou um lugar apropriado para evidenciar as melhores qualidades de alguém. Então quer dizer que quando ele pergunta se a vida material é uma espécie de recipiente utilizado para experiência ou um lugar apropriado para evidenciar as melhores qualidades do espírita, para nós alcançarmos a perfeição, sim, temos que passar por todas essas tribulações. Então a resposta é sim, é exatamente isso. Eles se melhoram nessas provas, evitando o mal e praticando o bem, porém somente a cabo de mais ou menos longo tempo, conforme os esforços que empreguem, somente após muitas encarnações ou depurações sucessivas, atingem a finalidade para que tendem. Então quer dizer que para que a gente venha a alcançar no nosso processo evolutivo, para alcançarmos o aperfeiçoamento de nosso espírito, nós temos sim de passar por várias provas, evitando o mal, praticando o bem, e isso demanda um longo tempo, conforme nos orientou os espíritos. E somente através das reencarnações sucessivas que nós vamos atingir essa finalidade de nosso processo evolutivo. Gostaríamos de trazer, de Leon Denis, do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, capítulo 9, em que Leon Denis nos diz: pouco a pouco a alma se eleva e conforme vai subindo, nela se vai acumulando uma soma sempre crescente de saber e de virtude. Sente-se mais estreitamente ligada ao seu semelhante, comunica mais intimamente com o seu meio social e mesmo o nosso meio planetário. Na necessidade de elevar a si mesmo, no nosso processo evolutivo, atrai para si as pessoas que estão em nossa volta, para fazê-los igualmente chegar a um estado de elevação espiritual. Todos os seres humanos que povoam os mundos onde viveram quer fazer parte por eles e que por eles fizeram os seus irmãos mais velhos, os grandes espíritos que os guiaram na sua marcha. Então, se esses espíritos que estão na vanguarda, os espíritos superiores, que muitas vezes nos orientaram, nos encaminharam, esperam também de nós, por nossa vez, ajudar, amparar aqueles que estão na nossa retaguarda. E a questão 196, ela tem a 196A, em que Kardec pergunta o corpo que influi sobre o espírito,
para que esse se melhore, ou é o espírito que influi sobre o corpo? Então, Kardec pergunta, né? Qual que é a influência maior? É do corpo sobre o espírito ou do espírito sobre o do corpo? E a resposta é bem clara, né? Bem incisiva. Teu espírito é tudo. Então, para nós, o nosso espírito realmente é que tem importância. O corpo é passageiro, né? E ele continua. Teu corpo é simples veste que apodrece. Eis tudo. Então, eles deixaram claramente para nós que o nosso corpo é uma vestimenta que nos serve de aprimoramento para enfrentarmos as tribulações da vida. Inclusive, ele faz uma comparação, continuando a explicação dos Espíritos, sobre o vinho, né? Ele fala, o suco da videira nos oferece uma similar, né, de material dos diferentes graus de depuração da alma. Ele contém um licor, que se chama o espírito ou álcool. Então, com o processo evolutivo, esse vinho ou álcool, mais enfraquecido por imensidade de matérias estranhas, né, que lhes altera a essência, e ele vai só chegando, né, à pureza absoluta depois de múltiplas destilações, em cada uma das quais se despoja de algumas impurezas. O corpo é o alambique, em que a alma tem que entrar para purificar as matérias estranhas e se assemelha ao perispírito, que também se depura à medida que o espírito se aproxima da perfeição. Então, algo, né, nessa resposta muito interessante que a gente gostaria também de fazer algumas observações. Ele nos afirma, né, que o nosso perispírito também se depura. O que é o perispírito? É o nosso corpo astral. Ele também está em depuração, ele está em aperfeiçoamento. E conforme o nosso processo evolutivo, ele vai se purificando, vai se elevando nas dimensões diferentes no plano espiritual. E a gente gostaria de encerrar, inclusive, né, com poesia de Adelino Fontoura. Essa poesia está na Antologia dos Imortais, na primeira parte deste livro, em que Adelino Fontoura nos diz, né, a jornada. E ele nos diz: fui átomo, vibrando entre as forças do espaço, devorando amplidões em longa e ansiosa espera. Partícula, pousei, encarcerada eu era, infusório do mar, em montões de sargaço. Por século fui planta em movimento escasso, sofri no inverno rude e amei na primavera. Depois fui animal, no instinto da fera. Achei a inteligência, avancei passo a passo. Guardei por muito tempo a expressão dos gorilas, pondo mais fé nas mãos e mais luz nas pupilas. A lutar e chorar, para então compreendê-las. Agora, homem que sou, pelo foro divino, vivo de corpo em corpo, a forjar o destino, que me leve a transpor o clarão das estrelas. Então, essa poesia nos mostra aí o nosso processo evolutivo, em que esse caminhar desde a planta, né, dos animais e na fase humana na qual nós nos encontramos, nós encaminhamos, né, para a angelitude. Então, a questão 196 nos coloca então claramente que quem influencia é o espírito. O corpo muitas vezes não é nada, apenas uma vestimenta para o nosso aprimoramento. Que Jesus nos abençoe e nos dê entendimento, né, das questão tão importante, né, na questão 196, para que a gente venha aumentar a nossa bagagem, o nosso conhecimento, rumo ao nosso aperfeiçoamento espiritual. Que assim seja. Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja presente mais uma vez nesse momento de reflexão do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita.
É com muita satisfação e alegria que estamos aqui mais uma vez reunidos com vocês. Peço licença a todos para poder estar com vocês, nos lares de vocês, para que possamos assim juntos fazer aqui um pequeno estudo da noite de hoje. E nossos irmãos dessa casa, do grupo da Fraternidade Espírita Irmão Aniceto, nos solicitou que a gente falássemos aqui hoje um pouco sobre o tema do capítulo 5, Bem-aventurado os aflitos. E o item que a gente vai ler desse capítulo é o item 22. Se fosse um homem de bem, teria morrido. Um tema bastante interessante, muito intrigante e que vale a pena a gente estudá-lo na noite de hoje. Então, quando foi passado para nós esse tema, eu automaticamente lembrei aqui de um caso, de uma história narrada por um saudoso irmão nosso do movimento espírita, nosso querido Jerônimo Mendonça, que viveu em Minas Gerais. Ele narra algo bastante curioso para todos nós. Ele disse que, certa vez, ele foi convidado para fazer uma palestra em uma casa espírita, em certa época, e estava tudo já organizado, e no dia da palestra ele se sentiu mal, indisposto, com febre, e por recomendação médica, o médico disse a ele que ele deveria evitar sair de casa naquele dia. Então Jerônimo ligou para um irmão muito querido e pediu para que ele o substituísse naquela noite da reunião. E assim foi feito. O irmão, ao qual foi convidado, dirigindo-se à casa em seu carro, houve um acidente. O carro capotou e ele quase desencarnou. E naquele momento ali, ele lembrou que ele levava um evangelho no porta-luvas do carro e abriu o evangelho ao acaso. E quando ele abriu o evangelho, justamente caiu nessa página, no capítulo 5. Se fosse um homem de bem, teria morrido. Naquele momento, ele ficou assim um pouco angustiado, com aquela situação toda ali. E na oportunidade, na primeira oportunidade que ele teve, ele entrou em contato com o Jerônimo para comentar com ele, falar com ele. E ele falou: Jerônimo, eu nem para desencarnar eu presto. Falou assim de uma forma bastante alegre e perguntou para o Jerônimo o que ele deveria fazer. E o Jerônimo respondeu para ele: trabalhar, seguir trabalhando. E assim somos todos nós, independente da situação que nós passarmos, nós temos os compromissos e, se temos condições, nós temos que seguir adiante com os nossos compromissos. Bom, meus irmãos, então a gente vai ler aqui o capítulo do item desse capítulo para a gente adentrar no tema da noite de hoje. Se fosse um homem de bem, teria morrido. É uma mensagem do Espírito de Fénelon, em Sens, 1861. Fénelon diz o seguinte: dizei muitas vezes, referindo-vos a um homem mau que escapa de um perigo. Se fosse um homem de bem, teria morrido. Pois bem, ao dizer isso, podeis estar com a verdade. Muitas vezes, Deus dá efetivamente a um espírito ainda jovem nos caminhos do progresso uma prova mais longa do que a um bom, o qual poderá receber, como recompensa de seu mérito, o favor de uma prova tão curta quanto possível. De qualquer forma, quando dizeis, se fosse um homem de bem, teria morrido, estais cometendo uma ofensa.
A lição era um pouquinho mais, tem mais 2 parágrafos, mas a gente vai ficar só nesse primeiro parágrafo aqui para dar tempo da gente falar alguma coisa que possa servir aqui de estímulo para nós na noite de hoje. Pois bem, meus irmãos, é interessante quando Kardec organizou o Evangelho segundo o Espiritismo, de acordo com os temas, ele foi bastante criterioso na organização, na estruturação, e a gente pode observar quando a gente abre o Evangelho, nós sabemos que o capítulo 5 dos Bem-aventurados Aflitos é um dos capítulos que mais longo que há no Evangelho segundo o Espiritismo. Ele tem mais ou menos 22 itens, contém nesse capítulo. Então, esse capítulo Bem-aventurado, olha só, né, o entendimento que o Kardec tinha para organizar, tema por tema. Então, quando a gente está estudando esse tema, os Bem-aventurados, que tem dentro desse tema a justiça das aflições, as causas atuais, as causas anteriores das aflições, o suicídio e a loucura, bem e mal sofrer, perda de pessoas amadas, mortes prematura e outras, a gente observa aí que esse capítulo trata dessas aflições que todos nós estamos aqui sujeitos a passar enquanto estivermos aqui nesse planeta de provas e expiações. Mas o mais interessante, quando ele aborda esse tema nesse capítulo, dessas aflições que nós estamos sujeitos a passar, em seguida, no capítulo 6, vem algo extraordinário para todos nós, um consolo, que é o Cristo Consolador, que nos traz aí essa esperança para todos nós. Apesar de ter passado por essas aflições, por essas dificuldades, sempre há aí uma esperança de reverter as dificuldades, os momentos difíceis e de provas. Então, o Cristo Consolador é esse irmão que, por exemplo que nos deu quando da sua vinda aqui, ele deixou, né, através dos seus exemplos aqui, que nós também podemos superar através da fé, da esperança, do trabalho. Então, assim, nós temos também que espelhar no nosso irmão maior. Então, isso é bastante interessante para nós, fazer atentar por esse detalhe tão importante que Kardec preparou para todos nós. Então, ao tema que nos compete falar hoje, sobre se fosse um homem de bem teria morrido, afinal de contas, quem é esse homem de bem? E o que é ser esse homem de bem que Fenelon fala para nós? Afinal de contas, quem deveria morrer de bem? O homem de bem ou o homem mau? Então, esse é sempre uns questionamentos que a gente faz conosco mesmo, e a gente, com o poder que às vezes nós, sem se dar conta, de julgador, né, de julgar os desígnios de Deus, nós queremos nos colocar na condição de Deus para estar julgando aí o nosso semelhante, quem deveria ir primeiro, quem deveria ir antes. Então, a gente observou aqui, através do tema, da lição, que a gente acabou de ler aqui, porque tudo isso é relativo. Porque um homem de bem, às vezes ele pode ir antes e também pode ir com um tempo mais avançado. E ao contrário também, um homem de mal, ele pode durar aqui 80 anos, 100 anos, 50, isso depende da condição, daquilo que foi programado
Então, tudo está dentro de uma planificação, de um planejamento que a espiritualidade organizou e que nós temos que passar por essa organização. Então, assim funciona. Então, dentro da história aí, a gente, que a gente já observou, aí irmãos nossos, o próprio Chico, que era um homem de bem, ele quase chegou aos 100 anos. Tantos outros, Bezerra, não chegou aos 100, mas ele teve uma vida longa, praticando bem. E às vezes, um homem mau, que a gente às vezes considera que é um homem mau, que não deveria estar aqui conosco, ele já, como se diz, né, no ditado, vaso ruim não morre, vaso ruim não quebra. Aliás, isso seria ao contrário, né? Então, a gente percebe aqui que Deus, na sua infinita sabedoria, faz as coisas de acordo como ela deve ser e como ela deve ser dirigida. Então, aquele irmão que ainda não conseguiu atingir esse nível, essa madurez espiritual, ele requer ainda estar aqui para aprender. Então, nós não temos condições de ficar julgando ninguém e estabelecer um tempo para quem quer que seja. Então, o que nós temos que fazer aqui é o nosso trabalho e não ficar preocupando aí com os demais. Então, assim, a gente tem que deixar de lado esse lado de estar julgando aí os demais companheiros de caminho. Temos essa facilidade porque nós ainda, como espíritos imperfeitos que habitamos este mundo de provas e expiações, então, e tudo isso, a partir do momento que a gente começa a compreender através dos estudos que a doutrina espírita nos oferece, essa gama de informações que nós temos, facilita a nossa compreensão para entendermos o porquê das coisas. Então, esse mundo de provas e expiações está sujeito a passar por todos esses percalços, por todas essas dificuldades. A Terra, meus irmãos, para nós, é considerada como uma morada provisória. Não é a nossa morada definitiva. A nossa morada definitiva é o plano espiritual, é a vida espiritual. Então, nós, independente da situação, nós temos que sempre nos recorrer, relembrar da vida de Jesus, uma vida de trabalho, de esforço, e ele, com todas as dificuldades que ele teve, temos que relembrar que ele não tinha nenhuma pedra para reclinar a sua cabeça. E o que representa essa terra para nós? Essa bendita terra? Ela serve, assim como diz a espiritualidade, ela serve como escola que nos dá condições de aprender e, acima de tudo, compreender de onde viemos, o que estamos fazendo aqui no momento e para onde vai. E para onde nós vamos. A escola, ela nos oferece essa oportunidade de aprender e praticar a lei do perdão e a arte de amar. Então a função da escola é essa. A escola, a Mãe Terra, ela nos dá essa oportunidade. É aqui que nós temos que angariar esses recursos para o nosso burilamento e o nosso aperfeiçoamento espiritual. Ela serve também como prisão. Estamos aqui nessa prisão, na condição do sistema de liberdade condicional. Então a gente não sabe. Às vezes nós estamos aqui hoje, podemos retornar e amanhã retornaremos aqui de acordo com aquilo que a gente
edificar aqui. Então, se a gente realmente quer sair desse estágio de estar aqui nessa prisão, então temos a obrigação de nos melhorar, de crescer. E assim, meus irmãos, nós entendemos que a Terra, porque a gente ainda está apegado à matéria, ao corpo físico, então ela serve, né, de aprendizado para todos nós. Então ela serve esse momento para nós fazer o nosso adiantamento, para o nosso crescimento, tanto moral como espiritual, que cabe todos nós poder utilizá-lo como forma de crescimento. E a Terra, para nós também, ela serve como um hospital. E podemos dizer, bendito hospital, um hospital de almas, que trata e cura as mazelas que nos arrasta para os abismos do nosso ego. Quem de nós não conserva em nós as heranças do orgulho, do egoísmo, da avareza, do ciúme, do ódio? Quem não cultiva isso dentro de si? Todos nós. Então é por isso que nós estamos aqui ainda, nesse planeta ainda de provas e expiações, e que já está caminhando em busca da sua própria regeneração. E isso já está ocorrendo. Porém, diante de todas essas mazelas, de todas essas dificuldades, nada, segundo os nossos guias, segundo os nossos mentores, nada está perdido para nós. Porque Jesus foi e será sempre o nosso guia e modelo. E Ele é o médico das almas. E Ele, com certeza, Ele nunca pediu e nem pedirá para nós algo que não podemos fazer. Ele pede muito pouco de cada um de nós. Ele pede um pouco somente de esforço e de trabalho. Porque nós temos que sempre estar interessados e recorrer sempre ao tesouro das horas perdidas, que nós, às vezes, ainda não sabemos aproveitar do momento, das horas. E às vezes nós perdemos muito tempo. Não aproveitamos as oportunidades que o Pai sempre nos dá. Que tempo é esse? O tempo que nós desperdiçamos. Às vezes nós temos um compromisso, não assumimos por os outros interesses que nós achamos que vale mais a pena. E às vezes nós desperdiçamos aí esse tesouro do tempo. Gostaríamos aqui de fazer uma leiturinha aqui do livro O Céu e o Inferno, ou Justiça Divina, segundo o Espiritismo, algo bastante interessante para nós que fala sobre esse tempo. Então, é uma passagem de um espírito de Joseph Bré. Ele foi nas reuniões da Sociedade Espírita de Paris, onde ele foi solicitado a sua presença através da sua neta. Então, esse trechinho aqui, essa mensagem está no capítulo 3, com o título Espírito numa condição mediana. Joseph Bré faleceu em 1840,
Ele foi evocado em Bordeaux em 1862 por sua neta. O homem honesto segundo Deus ou segundo os homens? Bom, e a netinha dele fez a seguinte pergunta para ele, através aí da evocação. Caro avô, quereis dizer-me como estais entre os espíritos e dar-me alguns detalhes detalhes instrutivos para o nosso adiantamento? Olha a resposta de Joseph. Tudo o que quereis, minha cara criança, expio a minha falta de fé, mas a bondade de Deus é grande. Leva em conta as circunstâncias. Eu sofro, não como poderás entendê-lo, mas de desgosto por não ter empregado bem o meu tempo na terra. Olha só, às vezes a gente tem aqui essa oportunidade de estarmos aqui, né? Essa oportunidade bendita que a espiritualidade nos deu através da reencarnação, e aqui a gente fica aqui um certo tempo que foi programado e nós às vezes tivemos assim feito um compromisso conosco mesmo, com a nossa consciência, foi planejado, e aqui a gente envolve com outras coisas e deixa isso para segundo ou terceiro planos e às vezes nem executa, e às vezes nós perdemos esse precioso tempo. Então, mas nunca está perdido, sempre há a oportunidade da gente recomeçar. Para nós não importa o tempo que foi programado na espiritualidade para estar aqui. O mais importante, meus irmãos, é cumprir bem o nosso compromisso e voltar bem melhor como um homem de bem. E caso não cumprimos o que foi planejado para nós e autorizado pelos guias, eles vão de uma certa forma intervir. Eles vão fazer alguma coisa para mudar a situação, para que nós não continuamos sem cumprir a nossa programação, o nosso compromisso. Então eles vão fazer de tudo para que não percamos o tempo sagrado da reencarnação. Então, isso também nos faz relembrar aqui de um trecho de um livro, que eu não me lembro no momento qual livro que eu li essa história, não vem ao caso, o que foi gravado, essa passagem, narra a história de um guia espiritual que ele fez de tudo para auxiliar o seu tutelado para que ele não perdesse assim essa grande oportunidade. Então esse irmão, esse guia, ele estava auxiliando o seu tutelado aqui na Terra, e esse irmão ele tinha na sua programação aqui renascer, né, reencarnar, constituir família, ter as condições para ele poder auxiliar aquelas crianças órfãos e desamparadas. E chegando aqui, ele envolveu com outras coisas, com a diversão que o mundo oferece, as ilusões, as amizades, os negócios, e deixou de lado esse compromisso. Então isso para ele era uma oportunidade que ele tinha pedido, implorou. Aliás, ele não pediu, ele implorou a espiritualidade que desse essa oportunidade para ele resgatar os débitos, os compromissos que ele tinha do passado, para poder assim ganhar os créditos para o futuro. Então todos nós também somos assim. Nós temos aqui os compromissos. E assim foi feito, né? Então, esse guia, ele vendo aquela situação que aquele irmão não despertava, então assim ele pediu autorização à espiritualidade, aos seus mentores superiores,
para que ele pudesse assim reencarnar naquela família como filho daquele casal. E assim foi feito, foi autorizado e ele reencarnou no seio dessa família, desse casal. E quando ele nasceu foi aquela alegria para toda a família, para os pais. E ele era uma criança assim muito alegre, estava super bem, de saúde. E o tempo foi passando, quando eles estavam muito apegados a essa criança, para ele era um tesouro que veio alegrar a família. E aos 5 anos ele foi acometido de uma enfermidade muito grave e veio a desencarnar. E a família naquele momento, o casal ficou muito desesperado com aquela situação, muito aflito, não sabia o que fazer. E devido a essa circunstância que a vida lhe proporcionou uma nova oportunidade para despertar, para o seu próprio despertamento, ele começou a envolver com alguns projetos, alguns trabalhos sociais para auxiliar crianças órfãos. Então assim foi feito, né? E assim ele pôde assim recuperar um pouco do tempo que havia perdido até então. Então é sempre assim, a bondade divina está sempre presente na nossa vida. Eles fazem de tudo, até o impossível, para nos auxiliar, para que nós assim não percamos o tempo sagrado. Vejamos bem, né? O trabalho que a espiritualidade tem conosco. A gente não imagina o tanto que nós somos queridos por eles. E todos nós estamos sujeitos a passar por esses momentos difíceis, por essas dificuldades. Porque justamente, como a gente comentou no início, nós estamos aqui nesse planeta de passagem para aprender, para poder fazer algo em nosso benefício e exclusivamente em benefício dos demais. Nós temos que aproveitar o máximo para poder auxiliar tantos irmãos que estão em dificuldades, em situações piores que a nossa. Então, meus irmãos, todos nós, em nossa vida, nós temos os nossos momentos, as nossas debilidades, as nossas fraquezas, momentos de turbulência, seja ela de qual for, de natureza, qual for a natureza desses problemas, seja de uma perda de um familiar, da perda de um negócio, de um trabalho, não importa. Todos nós passamos por momentos, por vendavais, mas é bom sempre lembrar que nós estamos sempre resguardados aí pelo Pai Maior. Então, isso para encerrar a nossa conversa, o nosso bate-papo da noite de hoje. A gente lembrou aqui de uma pequena historinha de uma criança, de um garoto que estava fazendo uma viagem num avião. Isso me lembra do filme do Chico Xavier, naquele momento que ele estava de viagem, naquele avião, e naquele momento houve uma turbulência e todos entraram em pânico, e assim estava acontecendo com esse garotinho nesse voo. Houve um momento ali de turbulência natural que acontece, geralmente acontece em todos os voos, para quem já viajou de avião já passou por isso, né? E todo aquele processo ali, todo aquele momento ali, aquela confusão, as pessoas gritando. Eu referi aqui sobre o Chico, porque no filme narra, né, aquela gritaria,
alvoroço que aquele problema causou, aquela turbulência causou, e todos ali gritando, e aquela criança ali calma, tranquila, serena, e uma senhora que estava ao lado dele, toda preocupada, aflita, preocupada, normal, porque isso também é natural a gente sentir isso, porque nós temos aqui aquele sentimento de sobrevivência, o instinto de sobrevivência. Então isso acontece, ocorre, é natural que nós sintamos isso. Então aquela senhora, vendo aquela calma daquele garoto ali, não perguntou o que passava com ele, porque ele estava tão calmo. Será que ele não estava percebendo o que estava passando em volta deles? E ele respondeu para ela que sim, que estava observando, mas que ele estava tranquilo. Mas por que está tão tranquilo? E ele respondeu, porque o piloto que está comandando esse avião é o meu pai. E assim, meus irmãos, somos nós. Apesar das turbulências que nós estamos enfrentando no dia a dia, nas dificuldades, nós temos sempre um piloto, o pai, que está pilotando essa aeronave. Então confiemos no Pai Maior, que Ele nos vai dar os recursos para a gente superar as aflições e as turbulências que a vida física nos oferece a cada um de nós. Agradeço a todos a oportunidade de mais uma vez estar aqui para estudarmos e que Jesus continue sendo aí o nosso guia e modelo a vida fora. Muita paz a todos e que assim seja. Queridos irmãos em Cristo, nesse momento de suave meditação, pedimos a presença de espíritos amigos para esse passe. Senhor de infinito poder e bondade, ajudai-nos a retirar da nossa mente todos os pensamentos negativos que se encontram alojados em nossa alma, fruto da nossa condição de ser imperfeito. Que ideias de vingança, pensamentos inferiores e egoístas sejam afastados da nossa mente. Que os desequilíbrios emocionais, ansiedade, impaciência e estresse sejam corrigidos, visando uma nova harmonia do nosso ser. Que todas as doenças alojadas em nosso corpo tenham seu mecanismo de enfermidade interrompido no nosso sistema de defesa orgânico e inicie a revitalização da nossa saúde. E assim, meu Pai Celestial, com suas bênçãos e as energias luminosas e curativas de seus missionários, possamos receber as melhores vibrações energéticas através deste passe e que essas vibrações venham em forma de ideias edificantes, de otimismo, alegria e nos fortaleça para o perdão, a paciência e a serenidade necessárias à resolução de nossos problemas e provações. Peço, Senhor, que nos ensine a viver um dia de cada vez, que nos oriente a superar os traumas do passado e guardar apenas as lições valiosas, tanto de experiências felizes como as dolorosas. Também, Senhor, permita o cuidado necessário para controlarmos o medo diante do futuro que ainda está fora do nosso alcance. Que possamos aproveitar a beleza e o sabor dessa existência em cada momento sagrado que o Senhor nos permite viver, com sabedoria, discernimento e entusiasmo pela vida. Que nessa jornada terrena possamos aprender a nos elevar espiritualmente um pouco a cada dia,
sempre seguindo os conselhos do Cristo. E que o espírito de fraternidade, o amor de Deus ao próximo e a nós mesmos sejam a base do nosso comportamento e a prática da caridade e do perdão a nossa conduta diária. E dessa forma, possamos ser merecedores das suas bênçãos, nos fortalecendo e curando nossas enfermidades por sua intercessão misericordiosa. Em nome de Jesus, agradecemos por tudo que recebemos até o dia de hoje, rogando mais uma vez a tua proteção, o teu amor e a tua paz. E continuando nessa vibração de amor, nós agradecemos aos bons espíritos que se dignaram de comunicar-se conosco e lhes rogamos que nos ajude a pôr em prática as instruções que nos deram e façam que ao sair daqui, cada um de nós se sinta fortalecido para a prática do bem e do amor ao próximo. Também desejamos que as suas instruções aproveitem aos espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que tenham participado da nossa reunião e para os quais imploramos a misericórdia de Deus. Que assim seja.